Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixa eu abaixar mais. Na paz estou, bem longe, Graças a Deus, aleluia, glória. As flores querem te cantar. Vamos testes, lembro-lhes mais consigo Jesus me deu a sua promessa, veio me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados
Obrigada, meu Deus, pela tua presença, amado Pai, amado Jesus. Oh, maravilhoso, santo, aleluia. Agradecido seja o teu nome, Senhor. Obrigada, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, maravilhoso, Senhor. Graças a Deus. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. O Santo Senhor veio salvar-me, transformar meu coração. Santo Senhor conhece as minhas fraquezas, dando-me força com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Santo Senhor veio salvar-me, transformar meu coração. Santo Senhor conhece as minhas fraquezas, dando-me força com as tuas mãos.
41, versículo 13. Jeremias capítulo 41, versículo 13. Isso. Glória a Deus. Jeremias capítulo 41, versículo 13. Amém? E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães do exército que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispá virou as costas e voltou para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, e a todo o restante do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois de haver matado Gedalias, filho de Aicão, isto é, aos homens poderosos de guerra, e as mulheres, os meninos, os eunucos que havia recobrado de Gibeon. E partiram indo habitar em Jerutiquiraim, que está perto de Belém, para dali entrar no Egito. Por causa dos caldeus, porque temiam por ter filho de Ismael, mataram Gedalias, filho de Aicão, quem é rei da Babilônia, quem o rei da Babilônia tinha feito governador sobre a terra. Então chegaram todos os capitães dos exércitos a Joanã, filho de Careá, e Jeremias, filho de Osarias, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias, o profeta: eu vos tenho ouvido, e eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou declararei. Não vos ocultarei uma só palavra. Então lhes disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós, o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que haviam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficares nesta terra, então vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar de sua mão. E vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos façai voltar à vossa terra. Mas se vós disseres: não ficarei nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvindo a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente propuseres a entrar no Egito, e entrares para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito. E a fome que vós recaís vos seguirá de perto do Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puseram seus rostos para entrar no Egito, a fim de lá habitarem. Morrerão a espada e de fome e de peste, e deles não haverá quem reste ou escape do mal que farei de vir sobre eles.
Amém, Deus, amém, Jesus. Vamos orar? Graças a Deus, amém, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, te adoramos nesta noite, Senhor, essa noite de Santa Ceia, Senhor. Onde nós mais uma vez, Senhor, lembramos o teu nome e do sacrifício que foi feito por nós, Senhor. Aleluia. Senhor, eu te agradeço pelas muitas bênçãos neste dia, Senhor, meu Deus. Mais um dia, Senhor, que nós estamos comunhão, Senhor, para a tua presença, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que assim como o teu sangue nos limpou, nos lavou, esta noite nós sejamos reconcedados, Senhor, nós sejamos limpos, nós sejamos sarados, nós sejamos unidos, Senhor, meu Deus e meu Pai. De toda mente envolvida, Senhor, de todos os pecados que não provêm de Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, de todas as coisas que nos afastam da Tua presença, Senhor, de todas as coisas que nos deixam seguir ao caminho, Senhor, que nos deseja descer, meu Deus e meu Pai. A todas as coisas que nos impedem de ser mansos e humildes de coração como Tu foi, Senhor, meu Deus. Senhor, eu te peço, Senhor, que mais uma vez, neste símbolo que nós fazemos da Tua Santa Ceia, onde nós repartimos o pão, o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor, que mais uma vez nós sejamos lavados, que nós sejamos sarados e limpos, Senhor, em Tua presença. Assim eu te peço, Senhor, amém, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Uma boa noite a todos. Você está na presença do Senhor? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Mais uma noite que o nosso Deus nos concede para nós estarmos aqui ouvindo a Sua palavra, aprendendo do Senhor nessa noite. A palavra gloriosa que veio para o nosso encontro essa noite, sendo uma noite de Santa Ceia, aonde que ali o povo, quando se viu no aperto, quando se viu no aperto ali, eles, Jonã, ele, quando ele se viu no aperto ali, o que ele fez? Foi pedir socorro para o servo de Deus. Foi pedir socorro ali para Jeremias. E o que Jeremias falou? Eu estava ouvindo, eu ouvi vocês perecendo, eu ouvi vocês perecendo. Jeremias falou isso. E ele falou, Jeremias, faz um clamor, faz uma súplica na presença do teu Deus, na presença do nosso Deus, para que o Senhor afaste toda essa desgraça que estava por vir ali sobre aquele povo. E o que Jeremias falou? Jeremias disse, eu vou fazer a súplica assim ao Senhor, seja ela boa, seja ela ruim, seja boa se o Senhor vai ter misericórdia, seja ela ruim se o Senhor disser não vou ter misericórdia. Porque tanto o Senhor pode dizer sim, como Ele pode dizer não. Tudo vai depender do estado como nós estamos na presença dEle, aleluia. Porque o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus misericordioso. Mas Ele também é um Deus de justiça. E a justiça nós sabemos que são as coisas corretas, as coisas certas. Com o nosso Deus não tem engano, com o nosso Deus não tem o depois, tem o já. E ali aquele povo então estava ali prestes a perecer. E o que aconteceu? Jeremias foi e fez a súplica na presença do Senhor. Diz ali que depois de poucos dias veio a resposta do Senhor. Então, amados, assim como aquela palavra foi lá no passado com aquele povo, que essa palavra nessa noite, eu vou estar ali lendo em João, mas não anulando essa aqui, porque foi a primeira palavra, que nós venhamos não só pedir a misericórdia e socorro de Deus no tempo da luta, no tempo do desespero, mas nos dias bons, vir e glorificar o nome do Senhor, adorar o Senhor, dizer, Senhor, eu estou aqui hoje só para te adorar, porque tudo que tu já fez, tudo que tu
podemos fazer, Senhor. Para mim, Senhor, é o melhor de todo aqui na face da terra. Eu creio que aquele povo estava em meio a confusões, em meio a atrito. E quando eles viram que não tinha mais outro jeito, vamos partir para o homem de Deus. Vamos lá e pedir para que peça ao Pai que tenha misericórdia. Então, amados, que nós possamos assim ter consciência nessa noite que aquele Jesus que falou lá com os seus discípulos, com aqueles 12 discípulos lá, e disse que o dia que fosse ministrado a Santa Ceia seria em memória dele, seria para lembrar que ele era naquele tempo e que em todo o tempo ele estaria. E ele diz na sua palavra que onde tiver um pequeno povo, 2 ou 3 ele está ali presente. E hoje em espírito e verdade, aleluia, ele vai estar aqui ministrando a Santa Ceia para nós, aleluia. Que honra, que graça, que privilégio, aleluia. Saber que o Senhor está caminhando aqui, que o Senhor está aqui, aleluia, para ministrar na mesa a Santa Ceia para nós. Então que nós possamos trazer esse Deus vivo para a nossa vida, sem nenhuma dúvida de que Ele estará conosco nos tempos da dificuldade, no tempo da bonança, no dia da tempestade, no dia da calmaria. Mas isso vai ter em cada um de nós, vai ser da Geni, vai ser de vocês. E eu lembrava no instante, porque a palavra do Senhor diz para nós que nós devemos orar o tempo todo sem cessar. A nossa adoração é o nosso glória a Deus. A nossa adoração é obrigada, Senhor, por esse dia. A nossa oração é: Senhor, eu acordei porque Tu me acordaste, porque Tu permitiste ver o dia. Isso já é uma oração, porque eu estou invocando o nome do Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Por isso que o Senhor diz: ore o tempo todo, né? E seja o teu pensar, o teu agir sempre voltado para as coisas do alto, não para as coisas que estão aqui que perecem. As do alto é eterna, não perece, amados. Por isso nós devemos dar toda a honra e toda a glória a Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Nós vamos estar louvando 2 hinos, né, da Santa Ceia, vamos estar louvando da Santa Ceia, e vamos estar louvando o 258. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Deus, 258. Deus maravilhoso, Senhor, a nossa rocha eterna. Glória a Deus. Deus maravilhoso, obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, santo nós. Quem não tem harpa, tem harpa aqui, tá, amados? Se não tem harpa aí, tem harpa aqui. Amém? 258. O salvo-meio em Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também os pecados somos sobre na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada sou eu, que tenho a salvação.
Glória a Deus. Graças a Deus. 39. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Obrigada, meu Senhor, meu Deus. Te adoramos e te exaltamos, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis este sangue lavado com roupas que não malvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Glória a Deus. Algo mais que leve, algo mais que leve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve ser. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, tão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nesta chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que leve, algo mais que leve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, aleluia, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, meu Deus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, glória, pois que mais alto que a neve,
glória. Glória a Deus, aleluia. Preparando o nosso altar, né? Para que no momento da Santa Ceia, o Senhor possa encontrar a nossa vida um pouco, como disse o louvor, né? Eu quero ser mais alto que a neve. Porque às vezes a gente diz, tem gente que diz assim, Angeli, mas tu fala que nós devemos viver em santidade na presença do Senhor. No fato de nós estarmos caminhando, dia após dia, meditando na palavra, jejuando, praticando o que o Senhor diz que é para nós praticar, as boas obras e tudo, nós estamos caminhando para essa santidade. Porque santo mesmo nós só vamos ser quando formos transformados no corpo celestial, lá na presença de Deus. Amém, glória a Deus. Nós temos alguém nessa noite que gostaria de dar um testemunho? Glória a Deus. Se nós temos alguém, podem se preparando. Que antes disso, glória a Deus, eu ia chamar a Macena, também a Letinha, para fazer uma oração. Então eu chamo a irmã Marilei para fazer uma oração para nós, né, irmã Marilei? A irmã Sema está ali com tocinha, também a irmã Marilei fazer uma oração, hein? E amado, o pastor Paulo e a pastora Eliane pegaram um pão, estão lá de cama. Ele disse que não muito, mas a pastora Eliana pediu muita desculpa, que não pôde vir na sexta, que ninguém pôde vir hoje, mas a gente entende porque com esse tempo, vamos orar para que Deus venha restaurar a saúde deles, amém? Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a grandiosa paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Então vamos orar hoje ali de Santa Ceia. Eu vejo que nós estamos todos bem preparados, né, para receber o corpo e o sangue de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, abençoa cada um de nós, Senhor, que quer na tua casa e que não pode vir também, Senhor. Senhor, se nós tivermos pecado, nos livros, nos perdoa, nos sabe, porque hoje é o dia, Senhor, que nós vamos receber o teu sangue, o teu corpo, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor. Que tu, Senhor, tu é o Rei, todo o poder e a glória para sempre, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado, Senhor. Pode sentar na presença do Senhor, amém? Temos alguém que gostaria de testemunhar essa noite? Não temos ninguém? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, quero dar testemunho que aconteceu quando eu trabalhava na JBS, que eu ia fazer casamento em Ribarão. A gente ia, a empresa mandava levar, né? Então, quando a gente estava indo ali perto do túnel, eu já dei esse testemunho, já umas 3 vezes. Quando a gente estava indo, bem perto daquele túnel, naquela subidinha, assim parece um negócio que me deram, tipo assim, comparação, tipo assim, me deram uma batida forte aqui. E daí nós estávamos 4 pessoas dentro do carro, e eu fiquei sem fôlego, não podia falar. E daí assim eu não podia pedir socorro para minha colega que estava do lado, e nem para o motorista, nem para outra pessoa. Assim, eu fiquei completamente sem voz, sem assim, eu fiquei sem respirar assim um tempo. E daí naquele tempo assim, eu comecei assim, a orar e pedir para Deus, porque eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu estava bem, né? E não estava sentindo dor nenhuma. E aquela dor terrível, assim. E daí, naquele momento que eu estava orando, eu pedi para Deus, né, que me mostrasse o que estava acontecendo. E nisso, eu abri o olho. E daí, estava indo uma carreta, assim, naquela subida, na BL, e aí saiu uma recapagem do pneu. Aquela recapagem, irmãos, veio numa velocidade, assim,
uma velocidade sem fim e pegou no pneu a dianteira do carro que estava levando nós. E daí eu não senti mais dor, sabe assim, eu não senti mais nada, assim, de dor. E daí eu fiquei me perguntando o que aconteceu aqui. Daí o Éder, ele era evangélico, e daí eu contei para ele. Daí ele falou assim: irmã, foi usada por Deus. Foi um livramento, porque podia ser pior, né? Meu Deus do céu. Eu me emociono porque talvez a gente eu não podia, talvez nem estar aqui agora, dando esse testemunho. Porque veio uma velocidade que o pneu da frente estourou. E a gente o carro ficou desgovernado, sabe? Para lá e para cá. E daí uma picape vinha atrás, ela atravessou na BR assim, e deu sinal de alerta para não passar mais carro nenhum, porque senão ia causar um acidente feio, porque a gente ficou desgovernado, né? Então, daí naquele momento o Éder conseguiu parar o carro e a gente desceu do carro, todo apavorado, né? E daí até tinha um senhor que lá de baixo, ele veio assim a rua para sair da BR, né? Então daí ele ficou de lá: como é que vocês estão bem? Como é que vocês estão? Daí a gente respondeu: não, graças a Deus estamos tudo bem. E daí que eu fui entender, irmãos, que Deus fez eu sentir aquela dor para me orar, sabe? Eu não podia pedir socorro, mas o meu socorro veio de quem? Veio do Senhor. Verdade. E eu comecei a orar e pedir para Deus, né? Que eu não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. Através da minha oração, que eu, né, aí tinha sido com a minha comunicação em Deus deu um livramento para nós. Daí a única coisa que aconteceu, o pneu estourou. Aquele pneu abriu um buracão, assim, ele não prestou mais para nada. E se aquele recupagem veio direto ali no retrovisor, no vidro ali, sei lá, eu não sei se hoje eu estava aqui. E as meninas também, o motorista, né, que era 4 almas que estavam ali. Mas deu livramento, irmão. Então, esse testemunho, estou dando testemunho para agradecer o nome do Senhor. Porque ele foi livrou, né? Pior que o acidente. Meu Deus. É isso, irmãos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor cuida dos seus filhos. Verdade. Cuida dos seus filhos. O Senhor, aonde nós vamos, tem anjos para nos guardar. E quando os anjos não estão ali para nos guardar, o Senhor fala no nosso coração, no nosso ouvido, como falou com a irmã, né? Porque se ela não tivesse sentido a dor, como ela falou, ela ia estar de boa ali, né? Quando ela sentiu a dor, ela precisou clamar ao Senhor. E esse clamor não era para dor, mas era para clamar pelo que vinha pela frente, né? Pelo que vinha pela frente. E o Senhor, Ele nos avisa, Ele nos alerta. Eu tenho tanto testemunho de livramento que o Senhor deu que vocês não fazem ideia. Se eu fosse contar todos, fazemos caderninho. De tantos livramentos do Senhor falar no meu ouvido, do Senhor mostrar em visão, em sonho, e no outro dia acontecer, não comigo, mas ao redor de mim, o Senhor chamar para orar, e no outro dia ali acontecer, mas pela minha oração o Senhor permitiu, mas não foi aquilo que o inimigo achava que iria fazer, né? Então assim muitas vezes acontece, como ali aconteceu, mas teve livramento, né? O inimigo estava pronto para ceifar a vida de todos ali, naquilo que ia acontecer se realmente como ele pensou, né? Mas Deus estava ali atento, olhando e cuidando. Então, amados, eu sempre digo, vale a pena se colocar na presença do Senhor todos os dias e dizer: Senhor, eu ouço muito o pessoal falando assim, ó, Deus está no controle, Deus está no controle. Eu ouço muito essa palavra até decorada, né? Eu já levanto de manhã e disse: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Eu sou, Senhor, simplesmente um instrumento teu. Então toma-me nas tuas mãos e me guie, me instrua com o teu Espírito Santo como eu devo agir. E vou procurar fazer aquilo que eu falei para Deus.
Porque muitas vezes a pessoa diz, está no controle e não faz nada, né? Daí a gente levanta de manhã, a gente coloca, o Senhor está no controle. Eu estou no controle, mas aí tu vai fazer a tua parte, né? Então, assim, nós temos que ter esse cuidado, né? Com as palavras que muitas vezes é jogada. Porque o Senhor, muitas vezes, Ele dá uma palavra única para a gente, né? Uma palavra única para a gente. Então, levantar pela manhã ou sair porta fora em algum lugar, dizer ao Senhor, tu já vai à frente, tu vai abençoando, ou vai colocando no meu coração, na minha mente, o que eu devo falar e o que eu não devo falar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero dizer para os irmãos que hoje nós fomos ali fazer parte do desfile, né? E eu estava ali no coreto, ali junto com as autoridades ali, e eu estava observando o povo de Deus. Eu estava observando o povo que estava ali fazendo uma parte daquilo que compete fazer, né, pelo município, pela cidade, pelo Brasil, né? Que é algo que tem que fazer, né? E eu olhei assim, que muitas vezes a gente não ora por essas coisas. A gente não ora por esse tempo que está ali os filhos nossos, que está ali os jovens nossos, que está ali as autoridades ali, né? A gente não ora para esse tempo, né? Para que tudo aquilo venha ser algo bonito, mas algo também que transmita uma motivação para que cada ano seja feito com mais, eu digo a palavra certa, com mais dedicação, né? Diferenciado, fazer com mais prazer as coisas ali, porque eu olhei assim, vi tantas pessoas parecem que tão desanimadas, sabe? Um povo assim, parece que eu estou ali porque sou obrigada a estar. E essas coisas não é assim, não é? Eu nunca participava porque era sempre o pastor Antoninho que ia, né? Tanto é que esse ano veio, fazia 15 dias que veio a carta, falando para a gente estar ali, né? Em 15 dias você não faz nada. Mas o ano que vem, a gente vai fazer bem bonito para a cidade, para o município, mas primeiramente para Jesus. Primeiramente para Jesus. E 2 igrejas só, todas as igrejas que tem aqui, 2 igrejas só que fizeram ali o desfile, amados. Mas amém. Eu disse para a Loura, eu me alegrei com a igreja católica. Me alegrei. Porque o que é verdade, a gente tem que falar. Eles falaram umas palavras tão bonitas sobre a palavra de Deus. Que eu foco nisso. Sobre a palavra de Deus. E também eu vi uma alegria deles, o prazer deles em estar ali desfilando, ali, naquele momento onde que foi falado qual que era o lema deles, de estar na leitura, lendo a palavra, meditando a palavra para a salvação eterna das almas. Mas veio aquilo assim, veio com uma certa alegria. Se vocês vissem quantos que estavam ali, né? O que é verdade, a gente tem que falar, e o que a gente vê que passa, porque a palavra do Senhor diz assim, a palavra dele não muda para ninguém. A palavra dele não passa para ninguém. A palavra dele subsiste o tempo todo. E aonde é falada a palavra de Deus, ela vai fazer efeito. Um dia teve alguém que estava falando de Jesus. Eu não lembro qual que foi, não posso, mas está no Evangelho. Talvez a Loura saiba. Eu não sei qual que foi o servo de Deus que falou. Mas teve alguém da parte do povo de Deus que repreendeu porque ele estava falando em nome de Jesus. E ele disse, mas ele não pode fazer isso porque ele não é cristão que nem nós. Pedro, né? Foi Pedro. Para quem? Porque eles estavam querendo imitar, sabe? E aí o Senhor que falou assim, ó,
estão falando, Paulo falou, né? Se estão falando, Jesus, se estão falando da palavra do Senhor, da verdade, né? Você não tem nada a ver com isso, né? Porque é a palavra do Senhor. Eles não estavam ali representando uma historinha, mas eles estavam falando da palavra. E eu digo para vocês que ele bem. Fiquei muito feliz, dei um abraço na prefeita, na Ângela, né? Eu não conhecia ela, muito querida, de mulheres só estava eu lá, e eles, né, o pessoal, né, representando os evangélicos, mas eles vieram por 2 vezes me cumprimentar, tanto o esposo dela como ela, né, e na hora eu profetizei uma palavra sobre a vida dela. Porque o Senhor colocou isso na minha boca. E eu profetizei. E quando nós profetizamos, nós temos a obrigação de estar ali acompanhando e ali orando ao Senhor. Eu disse para ela, esse pedaço aqui, isso aqui é tudo teu. Faça com verdade e justiça. E eu vou estar orando pela tua vida. Porque se o Senhor diz na sua palavra que nós devemos orar pelas autoridades, para que a cidade, o local onde nós estejamos, tenha paz. E ela deu um sorriso muito bonito, como dizer obrigada. Ela disse muito obrigada, mas como dizer assim, eu agradeço, eu recebo. Amados, então que vocês possam orar por essa mulher, porque a mulher, muitas vezes, ela é bastante julgada, porque parece que os homens se sentem diminuídos, mas eles não devem pensar dessa maneira. Não devem pensar dessa maneira. Porque eu estava aqui lendo, vocês não precisam ler, mas aqui agora, mas vocês podem ler em casa e meditar. Eu estava lendo ali em João, aonde que João, o livro de João, lá no finalzinho, aonde que João, ele estava falando a respeito, João, deixa eu ver, 20, e o versículo, pode marcar na tua Bíblia, depois você vem em casa. Aonde que Jesus apareceu aos 11 e a incredulidade de Tomé. Mas primeiramente, para quem que Jesus apareceu, a autoridade maior deste mundo é quem, amados? Não é nenhum homem carnal, mas é um homem santo. Ele apareceu para Maria Madalena. A Maria Madalena foi a primeira a levar a boa mensagem, aleluia, de que o filho tinha ressuscitado. Então os homens deveriam olhar a palavra e ser privilegiados por ter uma mulher que está à frente de algo que muitas vezes o homem, eles ficam envolvidos em muitas coisas e não tem uma visão como a mulher, porque nós mulheres, homem realmente, geralmente eles focam numa direção, nós mulheres nós temos olhares para todos os lados. Eu estou aqui, mas eu já estou com o meu pensamento lá na minha casa, eu já estou com o pensamento lá, o que é amanhã, o que tem que fazer, estou aqui na casa do Senhor. Mulher tem visão ampla. Então, por isso que eu digo, nós devemos orar por essa prefeita, porque os ataques vêm, a gente sabe que vem, né? Porque o lado masculino muitas vezes se sente não diminuído, mas dá a impressão assim, no meio do povo político, que uma mulher não vai dar certo. Mas vai, amados. Vai, porque quando você olha para a palavra e você diz, você vê que Jesus apareceu primeiro para quem? Para Maria Madalena. E quando ela foi lá falar para os discípulos, olha aqui, o que eu estou falando é bíblico. Os discípulos, para você, Jesus iria aparecer para você, foi o que eles disseram.
barco. Pedro e João tiveram que vir. Tomé, o que Tomé falou? Se eu só vou crer se eu tocar ali nas mãos dele, se eu tocar ao lado dele, ali no sinal dos pregos. Então, amados, muitas vezes acontece assim. Então, eu estou falando isso, não é para disciplinar nenhum homem, mas para nós termos essa visão de que a mulher, ela pode, muito guiada pelo um povo que ora para que as coisas venham ser feitas com verdade, com clareza, né? Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Como vocês possam tirar um tempo na oração de vocês e orar por essa cidade, e orar pelos projetos que ela está ali pensando em pôr. E também que no dia 8 de novembro ela possa estar ali junto conosco também, vendo que o povo que ora pelas autoridades faz, né, na intercessão por eles. Amém? Graças a Deus. Em casa vocês podem estar lendo ali, para vocês verem que eu achei muito bonito que depois, no final aqui, estava lendo, aonde que aquele que vai fazendo o estudo, e ele falou assim, que privilégio, primeiramente, Maria tem o privilégio de levar a boa nova para os 12 discípulos que estavam onde? Trancafiado, chaveado, dentro do lugar ali, onde eles faziam oração, porque eles estavam com medo de ser mortos também. Enquanto eles estavam ali fechados, ali no lugar, e chaveados, dentro com as portas fechadas ali, Maria Madalena, corajosa, ainda escurinho, eu falo na palavra que nem tinha amanhecido o dia, ela já estava buscando a solução para eles, que era o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando novamente, depois eu vou estar passando para Lona, que vai fazer uma pequena mensagem, né, sobre a Santa Ceia, vai estar falando a respeito da Santa Ceia ainda, hoje é dia da Santa Ceia. Amados, vamos estar orando, nessa oração já vamos estar colocando essa petição que eu acabei de falar para vocês, vamos estar colocando as pessoas enfermas, vamos estar colocando aquelas pessoas no qual essa semana, amém? Aquelas pessoas no qual essa semana nós vamos estar visitando, amados. Visitando, está falando com a irmã Rosângela, eu sempre digo Rosana, né? Mas Rosana é outra. Eu vou chamar ela de Rô, porque não é outra, viu, irmã? Tá? Irmã? Então eu vou estar vendo com ela para nós sair lá, aquela casa que a irmã falou, né? Vamos saindo e vamos estar fazendo visita, porque o Senhor fala na sua palavra que nós devemos visitar aqueles que estão fracos na fé. Amém? Ah, glória a Deus. Vamos estar orando enquanto a irmã vai passando ali para ofertar o seu dízimo, a sua oferta. Glória a Deus. Oh, Pai Santo, Pai amado, Pai de poder e de glória. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa noite, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelos teus filhos que estão cultuando conosco, meu Deus e meu Pai. Pai amado e santo, eu sei, Senhor, meu Deus, que eles estão, nós estamos aqui na tua casa. Eles estão, Pai glorioso e santo, ali do lado deles, aonde eles estão, Senhor, meu Deus. Mas eles têm, Pai querido, a certeza. Eles creem, Senhor, eles não são Tomé, Senhor, mas são, Senhor, verdadeiros, Pai querido e santo, filhos teus que crê, que confia, Senhor, meu Deus, sem duvidar, Senhor, que tu podes, Senhor, entrar nos lares, Pai, entrar com cura, entrar com perdão, entrar com salvação, Senhor, meu Deus e meu Pai, entrar com libertação, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai glorioso e santo, aqui está a minha mão estendida, mas seja a tua mão, Pai. Pai querido, à frente, à direita, à esquerda, Senhor, atrás, Senhor, entrando nos lares, Senhor, salvando almas, meu Deus, meu Pai. E aquelas almas, Senhor, que estão no nosso coração,
mas Senhor, meu Deus e meu Pai, visitando, Pai, que as palavras não sejam nossas, mas seja a Tua palavra, Pai. E ali, Senhor, possamos, Pai, atrair, Senhor, para Ti, para que se convertam verdadeiramente, Pai. Coloca o Senhor essa cidade, coloca o Senhor as autoridades, a perfeita, Senhor, meu Deus. Coloca o Pai querido a família dela, Senhor, meu Deus. Que todos os ataques, Senhor, caiam por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pai querido, que eles sejam vitoriosos, trabalhando em favor do povo, Senhor, dessa cidade, meu Deus. Pai glorioso e santo, Pai de poder e de glória. Eu te agradeço, Senhor, usa, Pai. A diaconisa honra, Pai. Pai querido, ministrando ainda mais a Tua palavra, Pai. E depois queremos cear, queremos ter, Pai, o prazer, a honra de ter o Teu amado Filho, Senhor. Nos entregando, Pai, o pão, nos abençoando o pão, o cálice, Senhor, nesta noite, Pai. Somos imerecidos, sim, somos, Pai. Mas nós cremos, Senhor, meu Deus, porque Ele disse: Tu creres, verás a minha glória, verás o milagre acontecer. Aleluia, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aplaudimos o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos tiverem suas Bíblias, Romanos capítulo 15 e o versículo 23. 22, vamos começar a ler. Romanos é logo depois de Atos. Capítulo 15, versículo 22. Versículo 20, vamos começar a ler. Versículo 20. Romanos 15, versículo 20. Graças a Deus. Passa os Evangelhos, passa Atos e aí Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 20. Deus maravilhoso, santo, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões, e tendo já muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer de vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso me pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluindo isto e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco chegarei com plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. A fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos nós. Amém. Graças a Deus Deus. pode se assentar? Deus maravilhoso, aleluia, Jesus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor do Senhor. Nesta noite, o apóstolo Paulo, da maneira que a missionária estava falando sobre a questão de ela ficar admirado com as palavras, a palavra bonita que foi ministrada pelos nossos irmãos, que são irmãos em Cristo, os católicos.
Nós também estávamos analisando o povo de Deus com um semblante triste, com um semblante abatido. E eles estavam felizes por estar no Egito. E por que isso acontece? Porque, como Paulo estava ministrando a palavra, e a palavra chegava aos corações dos gentios em Acá e em Macedônia, eles tinham a intenção, a vontade de ir aos santos de Jerusalém. Quando Paulo fala dos santos de Jerusalém, ele fala daqueles que estavam ali, os primeiros que viram a Jesus, os discípulos que estavam mais perto de Jesus, a igreja que foi fundada em Jerusalém. E quando ele fala nessa carta, recomendando que sejam encaminhados, que se satisfaçam de sua companhia. Paulo não estava só longe ministrando a gentios, ele estava longe de sua casa, ele estava longe dos seus, ele estava longe da sua pátria, ele estava longe daquela comunhão que ele teve no início, quando ele deixou de ser um perseguidor e se tornou parte da igreja de Cristo. E o que eu quero dizer é que muitas vezes nós estamos longe da casa do Senhor. E nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo. E o nosso semblante se torna triste. Porque nós estamos vindo à casa do Senhor. Porém, nós não fazemos parte do corpo. Eu fiz um comentário, eu disse, eu vi tantas pessoas marchando para uma igreja específica, eu disse, brigam o ano inteiro. E marcharam para fazer comigo. Meu Deus, misericórdia. E não é isso que esta noite, não é isso que aquela apresentação, não é isso que esta palavra está falando, não é isso que a palavra de Santa Ceia. Quando Cristo deu o seu corpo e o seu sangue naquela cruz, Ele uniu, via o seu sacrifício, todos nós. Para que nós não andamos separados, para que nós não andamos brigados, para que nós não andamos com picuinhas entre nós, mas para que nós andemos juntos. Aleluia. Quando Paulo saiu de sua missão aos gentios, ele fala, eu voltarei e ainda irei à Espanha, e quero passar e quero ter comunhão convosco. Porque pareceu bem que havendo consignado este fruto que é o fruto da palavra, sei bem que indo ter convosco chegarei à plenitude da bênção do Evangelho. Porque ele sabia que a igreja de Romanos que esperava ele era uma igreja que estava unida, que estava recebendo os gentios que vinham de todas as partes. Se vocês lerem as epístolas de Paulo, é um pouco difícil, porque ele era um professor, então ele tem uma linguagem mais difícil. Mas Paulo fala, muitas das vezes, quando ele saiu para a Macedônia, para levar o evangelho fora da Judéia, houve dissensão entre as igrejas. Então isso acontece desde o princípio. Porém, Paulo, toda vez que ele manda uma carta, ele diz, eu agradeço a completude, a companhia, a união que eu vejo entre as igrejas por aceitarem aqueles que não nasceram em um berço santo, por congregarem, por estarem reunidos, por estarem colocados em sua presença, todos marchando para Cristo com o mesmo propósito, e felizes e alegres. Porque ele fala no versículo 2, ele fala que orem por ele, que para Deus. No versículo 2 ele fala, fique pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria, e possa recriar-me convosco, possa me alegrar convosco. Sim, meu Deus. Glórias a Deus. Eles saíram a fazer uma missão que não era bem vista por alguns, mas ele saiu, levou e voltou com ovelhas e ovelhas. E por causa de Paulo, é que hoje nós estamos aqui no Brasil, a mais de 2 milhões de quilômetros de Israel, ouvindo a mesma palavra, fazendo a mesma cerimônia, sendo lavados pelo Espírito Santo de Deus, estando em comunhão. Amados, Paulo, o que eu quero dizer aqui? Paulo ele está retratando, ele é uma carta final, ele está retratando que ele foi impedido de ter convosco. Mas quantos de nós, muitas vezes, são impedidos de visitar outros irmãos por causa de uma autoridade? Meu Deus. Impedidos de cultuar outros irmãos
Porque se não faz parte do corpo daquela igreja, não pode estar. Misericórdia, meu Deus. Não se dá o paz do Senhor nas ruas. Não se cumprimentam. Não se aplaudem as conquistas dos outros. Vivem em dissensões entre cunhas, entre ministérios, entre pastor e ovelha, entre pastor e diácono, entre diáconos, entre irmãos. Nós não podemos ser assim. Quando o Senhor lavou-nos naquela cruz, quando Ele passou a Santa Ceia, quando Ele deu, é para lembrar de mim do sacrifício que saiu foi para todos, para que a igreja fosse uma só e que ela caminhasse um só caminho, para que ela mudasse só um caminho. Por isso, quando Paulo foi tirado da Judeia e levado à Macedônia, a Caia, a Roma, a Espanha, para aqueles que não conheciam, para aqueles que não ouviram. Deus amado. Por isso ele já ia gritando. Antes está escrito: aqueles que não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. E o que isso quer dizer, igreja? Não importa quantos anos você tem, não importa se você faz parte da igreja de Cristo ou não, alguma vez na sua vida alguém vai mencionar Jesus. Nem que seja no livro de histórias. E entenderão que este homem foi um marco histórico. Então todos entenderão a importância. Por isso ele fala: aqueles que não foi anunciado, aquele que chegou o rumor dos ventos, que havia um povo fazendo uma revolução, que havia um povo fazendo mover, que havia um povo curando, libertando e sarando, está em nome de Cristo. Por isso que nós temos andar alegres em união. Aleluia. Quando a missionária de mim diz: venham à casa do Senhor para estarmos em união, para nós orarmos juntos, para nós fortalecermos, é para isso. Para que essa união não se perca, para que essa alegria não se perca, para que aqueles que não nos anunciamos a palavra do Senhor possam nos ver e dizer: aquela pessoa tem algo diferente, aquela pessoa tem um brilho diferente, aquela pessoa tem uma alegria diferente. Não uma tristeza, não uma cadeia, não algo que prenda. Porque os irmãos sabem o que todo mundo fala dos crentes. E se os crentes não são felizes, porque não pode fazer nada. Mas nós sabemos que nós que estamos em Cristo Jesus, verdadeiramente, não apegados a doutrinas, não apegados a coisas humanas, nós somos muito mais felizes. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos muito mais felizes porque não precisamos das coisas que o mundo nos dá. Verdade. Nós só precisamos das coisas celestiais. Nós não estamos preocupados com as coisas que o mundo ofereceu para nós. Porque a verdadeira alegria vem não só do prazer carnal, mas vem do prazer espiritual. Nós estamos satisfeitos o tempo todo. Não há preocupações, não há tristezas. Porque o Senhor limpa a nossa mente, Ele limpa o nosso coração. Porque é literalmente isso que é esta noite, esta Santa Ceia. Obrigada, meu Deus. Uma homenagem ao que o Senhor fez, a limpeza que o Senhor faz todos os dias em nossas vidas. Por isso, quando institui a Santa Ceia, se lê: aquele que de mente não estiver correto, que não tome para a sua própria condenação. Verdade, Deus. Para não manchar algo tão belo, por amor que foi feito a nós. Então, amados irmãos, que nesta noite vocês lembrem disso. A nossa união, ela é necessária. A nossa união, quando nós pegamos juntos e vamos fazer todos juntos, vamos fazer um grupo de oração, vamos fazer um culto, vamos fazer a festa que está chegando mês que vem, a festa de aniversário da igreja, o culto dia 8 de novembro, nós temos que estar todos reunidos. Para que eles não vejam quantidade de pessoas, mas vejam a união de um só corpo, trabalhando por um só motivo, para uma só ação. Não por engajamento nosso, mas porque é necessário que todos vejam que existe uma igreja unida, que existe uma igreja que ora, que existe uma igreja que é feliz na presença do Senhor, existe uma igreja que se sustenta nas bênçãos do Senhor, existe uma igreja que não fechou as portas por ordem do Senhor. Porque não é ordem humana. Não é ordem, não é levantamento humano, é para o Senhor tem algo extraordinário para ser feito.
e até Ele não mandar chorar, nós continuaremos aqui. Aleluia. Não importa as pedras que sejam jogadas, porque o Senhor nos levantou de uma oração, porque o Senhor nos restaurou, o Senhor nos libertou, nos lavou, e este é o mínimo que nós podemos fazer. Amém? E as palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus, né, amados? É isso que o Senhor quer. Nós venhamos estar neste contexto, nós devemos estar como foi pregada a palavra do Senhor, amém? Então, nós vamos estar passando para a Santa Ceia. A Santa Ceia, eu não vou estar lendo aqui, em 1 Coríntios 11, versículo 23, mas os ensinamentos, praticamente aí, na pregação da diaconisa Loma, já deixou claro, né? Que se nós não estamos bem, que nesse mês a gente fez algo que é necessário ainda estar na presença de Deus, que nós não se achamos dignos de estar ceando, não sei, porque o Paulo disse, né? Que aquele que ceia indignamente, aquele que não está consciente das suas atitudes, das suas ações, e como tem caminhado na presença do Senhor, não queira colocar mais um pecado, assim, porque a gente acaba amontoando mais um pecado, né? Porque vai estar, quem for tomar Santa Ceia pode se levantar de pé, pode estar vindo aqui na frente aí. É mais um pecado que vai estar ali sobre a vida da pessoa e o inimigo tendo a brecha para ele fazer aquilo que ele aponta, como ele é acusador, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Então não precisa a gente estar falando, porque a palavra já falou tudo, né? A nossa vida na Santa Ceia não é com homem, não é com mulher, é com Deus. É com o Senhor. O nosso altar, a nossa vida é com Deus. Então, tudo isso já deixado claro aqui. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós já louvamos o hino da Santa Ceia, mas eu vou estar lendo, enquanto elas preparam ali, eu vou estar lendo aqui. 1 Coríntios, o versículo 1 Coríntios 11 e o versículo 17. Vou estar lendo para o povo também que está em casa, né? Saber que a gente não deixa de ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios e o versículo 17. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Texto da irmã e o irmão está vendo. 1 Coríntios, versículo 17. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso. Glória a Deus. Amém? Então, ali em 1 Coríntios 11, o versículo 17, diz assim: Nisto, porém, que o Paulo falando, né? Ensinamento de Paulo. Isto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, por enquanto vos ajuntais para melhor, não para pior. Porque antes de tudo, ouço quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em parte eu creio. É o que a Laura acabou de ler ali, de meditar. Até importa que haja entre vós heresias, para que vós, que não são sinceros, se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim tem fome, e outros se embriagam-se. Não tendes porventura casa para comer, para beber?
Desprezai a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm, que vos direis, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Né? E daí ele fala que, ali a respeito, lá no versículo, deixa eu ver, ali no versículo 28, porque comem e bebem indignamente, comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Amém? Caso vocês podem meditar melhor. Então ali Paulo deixa claro, né? Se nós não tivermos consciência, nós estamos fazendo algo, né, indigno, né? Nós não somos dignos de estar ali junto, ceando o pão e a ceia que é abençoado. Quando é abençoado por Deus, santificado por Deus, vem para a nossa vida para nos fortalecer. O pão representando a palavra do Senhor, que é aquilo que nos salva, né, nos fortalece. E o vinho e o suco, quando é consagrado, representando o sangue do Senhor Jesus. Aquele sangue que verteu lá na cruz, lavou todos os nossos pecados, levou todas as nossas enfermidades, né? Nós temos que ter essa consciência, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, vocês podem colocar a mão para cá. Neste momento, Pai amado, é santo. Aqui está, Pai querido e santo, este pão, Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai querido, feito por mãos, Pai querido, humanas, Senhor, meu Deus. Mas a partir deste momento, amado Jesus, amado Deus, amado Pai, Tu podes, Senhor, estender a Tua mão e tornar, Pai querido, abençoado, santificado, Senhor, meu Deus, porque Tu diz que aquilo que Tu abençoa, abençoado será, meu Deus, meu Pai. Pai querido, tira toda a fermentação, tudo a impureza, Senhor, meu Deus, meu Pai. E que seja esse pão, Senhor, como a Tua palavra santa, Pai, para nós alimentarmos, Pai querido e santo, nessa hora, nesse momento, Senhor. E não temos, Pai, falta de nada, Senhor, porque quando somos guiados pela Tua palavra, dirigidos pela Tua palavra, a Tua graça nos acompanha, Pai, e nós estamos fortalecidos, Pai. Assim abençoa, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma maneira, Senhor, apresenta, Pai, esse suco, meu Deus. Esse suco sendo transformado, porque eu sei que a mão do Senhor Jesus, tocando e transformando no sangue dele precioso. E o privilégio, a graça, Senhor, meu Deus e meu Pai, que podemos estar recebendo, aleluia. E nós não imaginamos, nós temos certeza, Senhor, que esse é transformado para que passe, Pai, pela nossa mente, pelo nosso corpo, pelas veias e limpe todas as impurezas, Pai. Assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Nos serveste ao maná e de graça Deus te dá. Venha vir tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje tu te
Coríntios 11 diz assim, glória a Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Todos podem participar. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazer isto toda vez que beberdes, aleluia, Jesus, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e que beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amado Deus, amado Pai. Oh, aleluia, obrigada, Senhor Jesus, obrigada por esse momento, obrigada por essa hora, Deus. Ah, Senhor amado, muito obrigada por essa graça, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque Tu, Pai querido e santo, nessa noite, Senhor, nos serviu mais uma vez, Senhor. Obrigada, Senhor, amado Deus, aleluia, pela Tua presença, Senhor. Obrigada por mais essa noite, Pai amado e santo, assim como foi, Senhor, lá no cenáculo, Pai. Com os Teus discípulos, Pai, com os 12, Senhor, meu Deus. Com o Teu povo, aonde, Pai, era ministrada a Santa Ceia, Deus, Tu estava presente, Pai. Aqui Tu estás, Senhor, meu Deus, também, Senhor, abençoando a Tua igreja, meu Deus. Vai lá naqueles que cearam, Pai. Aqueles que não cearam, Senhor, meu Deus, meu Pai, da mesma maneira, Senhor. Que eles sintam a Tua presença, a Tua graça, Senhor. Que Tu possa, Senhor, meu Deus, abraçá-lo, Pai. E sentir a mesma alegria que nós sentimos nessa hora, neste momento, Deus amado e santo. Pai glorioso e santo, Pai de poder. Os Teus filhos que estão atuando conosco, Deus. E nessa noite, Senhor, Pai querido e santo, aleluia. Eles possam, Pai amado, estar ceando, Pai, na adoração, Pai, na oração, no reverenciar, Pai, a Tua palavra, a Tua presença, Senhor. Muito obrigada, meu Deus e meu Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Nós agradecemos o Teu nome, Senhor, meu Deus e meu Pai. Glórias, aleluia, seja sempre, Pai, a Ti, Pai querido, porque Tu é digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, Senhor, meu Deus e meu Pai. Amém, Jesus, graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Amém, igreja, graças a Deus. Vamos estar nos despedindo, vamos sair dos nossos lares. Quem quiser depois, oração darei aqui, senão vou só estar ungindo com óleo. Amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Números 6 e o versículo 27. As bênçãos, o qual o Senhor falou para o seu servo Moisés lá no passado. E hoje ele fala para nós determinar, aleluia, sobre a vida da igreja, sobre a vida do teu irmão, aleluia. E na mesma fé, na mesma certeza, aleluia, que o Senhor vai alcançar os lares, que o Senhor vai alcançar nós em tudo aquilo que colocamos na presença dele nessa noite, aleluia. Eu digo para os irmãos, aleluia. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de mim. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar. E uma boa noite a todos. Amém? Boa noite.